Você está cansado. E talvez nem seja um cansaço físico. Talvez seja algo mais profundo. O tipo de exaustão que nasce de tentar segurar coisas que escapam o tempo inteiro. Tentar controlar o que as pessoas sentem. O que pensam de você. O que vai acontecer amanhã. Se vão ficar. Se vão embora. Se você vai dar conta. Se tudo vai dar errado. Você acorda já pensando na próxima possibilidade de desastre. Na próxima conversa. Na próxima ameaça invisível. E o pior? Mesmo quando nada acontece, você continua em alerta, porque a mente que precisa de controle nunca descansa. Ela apenas troca de preocupação. E talvez você ainda não tenha percebido isso. Mas o que está destruindo sua paz não é a vida. É a tentativa desesperada de impedir que a vida seja vida. Porque no fundo, o sofrimento começa quando você exige garantias de um mundo que nunca prometeu estabilidade. E é exatamente sobre isso que precisamos falar hoje. Existe uma ilusão silenciosa comandando grande parte da sua vida. A ilusão do controle. Você acredita que se pensar o suficiente, vai evitar a dor. Que se analisar tudo, vai impedir o fracasso. Que se prever cada detalhe, vai impedir a perda. Mas deixa eu te dizer algo que talvez doa ouvir. Controle absoluto nunca existiu. Nunca. Os estoicos entendiam isso de forma brutalmente clara. Epicteto dividia a vida em apenas duas partes. O que depende de você e o que não depende. Só isso. Mas o ser humano moderno enlouqueceu, porque tenta controlar justamente aquilo que nunca esteve nas suas mãos. O tempo. As pessoas. Os resultados. A opinião alheia. O futuro. A permanência das coisas. E quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais ansiedade você produz. Porque controlar exige garantia. E a vida não dá garantias. Ela dá possibilidades. Mudanças. Movimento. Impermanência. O sofrimento começa quando você transforma a realidade numa negociação impossível. Eu só fico em paz se tudo acontecer do jeito que eu preciso. E a vida responde da única forma que ela sabe responder. Não, preciso que você entenda uma coisa importante. A necessidade de controle raramente nasce da força. Ela nasce do medo. Medo de perder. Medo de ser abandonado. Medo de falhar. Medo de não suportar a dor. Medo do caos. Medo da incerteza. Então sua mente cria uma estratégia. Controlar tudo. Você tenta controlar conversas, expressões, mensagens, cronogramas, relacionamentos, expectativas. Você tenta controlar até a forma como as pessoas te enxergam. E sabe o que acontece? Você vira prisioneiro da própria vigilância. Porque quem precisa controlar tudo, precisa monitorar tudo. E monitorar tudo é exaustivo. Marco Aurélio escrevia algo poderoso para si mesmo durante as guerras. Você sofre mais na imaginação do que na realidade. Pensa na profundidade disso. Grande parte da sua dor não vem do que aconteceu. Vem do esforço constante de tentar impedir o que talvez aconteça. Você não está vivendo. Está antecipando tragédias. E existe um preço brutal nisso. A vida passa enquanto você tenta protegê-la. Talvez essa seja a verdade mais difícil desse roteiro. Você diz que quer paz. Mas muitas vezes, o que você realmente quer é garantia. Garantia de que não vai ser decepcionado. Garantia de que não vai sofrer. Garantia de que vai dar certo. Garantia de que ninguém vai embora. Garantia de que será amado. Garantia de que o futuro será seguro. Mas paz e garantia são coisas completamente diferentes. A garantia depende do mundo. A paz depende de você. E enquanto você continuar confundindo as duas coisas, vai continuar sofrendo. Porque a pessoa que precisa de garantias para ficar bem, nunca ficará bem por muito tempo. Sempre haverá uma nova ameaça. Um novo medo. Uma nova possibilidade de perda. Os estoicos não encontraram paz porque controlavam a vida. Encontraram paz porque finalmente aceitaram que não controlavam.
Existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Sêneca escreveu: quem sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Você entende? Você está tentando sofrer antecipadamente para evitar sofrer depois. Como se a ansiedade fosse proteção. Mas ela não protege. Ela apenas consome. Existe um momento silencioso que muda tudo. O momento em que você percebe: eu não consigo controlar tudo. E talvez eu nunca tenha precisado. No começo isso assusta. Porque o ego acredita que soltar o controle é vulnerabilidade. Mas não é. Vulnerabilidade é viver em guerra constante contra a realidade. Força é conseguir respirar mesmo sem garantias. O estoico não é alguém que controla a vida. É alguém que aprende a caminhar dentro da incerteza sem perder o centro. Pensa em um rio. Você pode entrar em conflito com a correnteza, tentar segurá-la, gritar contra ela, exigir que ela pare, ou pode aprender a nadar. Aceitação não é desistência. Aceitação é parar de desperdiçar energia lutando contra aquilo que já é. E quando você para essa guerra interna, algo inacreditável acontece. Você começa a viver. De verdade. Porque pela primeira vez sua energia deixa de ir para a vigilância e começa a ir para a presença. Você para de perguntar: e se tudo der errado? E começa a perguntar: como eu quero viver enquanto a vida acontece? Essa pergunta muda tudo. Agora preciso tocar numa parte delicada. A necessidade de controle destrói relacionamentos silenciosamente. Porque quando você tenta controlar alguém, você para de amar e começa a administrar. Você tenta controlar o tempo da pessoa, as respostas, o interesse, os sentimentos, o comportamento, a permanência. E sabe por quê? Porque no fundo você acredita que se controlar o suficiente vai impedir a perda. Mas amor nunca foi garantia de permanência. E quanto mais você tenta prender, mais pesado tudo fica. O outro sente. O relacionamento sufoca. A espontaneidade morre. Porque pessoas não querem ser monitoradas. Querem ser vistas. Marco Aurélio dizia: ama sem exigir que o outro seja exatamente como você deseja. Isso é maturidade emocional. Entender que amar alguém não te dá poder sobre ela. Você pode cuidar, pode valorizar, pode construir, mas não pode controlar. E talvez a sua maior dor seja justamente essa. Aceitar que algumas pessoas vão embora mesmo que você faça tudo certo. Mas aqui está a liberdade escondida nisso. Se você não controla quem fica, também não precisa carregar a culpa por tudo que parte. Imagina como seria acordar sem precisar prever tudo. Sem precisar revisar cada conversa mentalmente. Sem precisar controlar cada cenário. Sem precisar viver em estado de alerta. Imagine entrar numa relação sem medo constante de abandono. Tomar decisões sem precisar da certeza absoluta. Viver sem transformar o futuro numa ameaça permanente. Isso não significa virar irresponsável, nem passivo, nem indiferente. Significa apenas uma coisa: confiar mais na sua capacidade de lidar do que na sua capacidade de controlar. Essa é a verdadeira virada. Porque a pessoa madura emocionalmente não é a que elimina a incerteza. É a que aprende a atravessá-la. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem e sua vida fluirá bem. Isso não é resignação. É liberdade. Liberdade de finalmente parar de lutar contra o impossível. Liberdade de aceitar que a vida é movimento, mudança, perda, transformação. E ainda assim, vale a pena ser vivida. Isso não acontece de uma vez, mas começa em pequenas decisões. Pergunte diariamente: isso depende de mim? Se depende, haja. Se não depende, pare de transformar preocupação em ritual. Ansiedade não aumenta controle, só aumenta desgaste. Pare de pedir garantias emocionais o tempo inteiro. Nem toda demora significa abandono. Nem todo silêncio significa rejeição. Nem toda incerteza significa desastre.
Sua mente interpreta a ameaça onde muitas vezes só existe vida acontecendo. Treine desconfortos pequenos. Espere sem pegar o celular. Fique alguns minutos sem distração. Não responda imediatamente. Não tente resolver tudo na hora. Você precisa ensinar o seu sistema nervoso que incerteza não é morte. Troque controle por presença. Em vez de tentar prever tudo, esteja. Escute mais. Observe mais. Viva mais o agora. A vida real acontece aqui, não nas simulações da sua cabeça. Confie na sua capacidade de sobreviver ao que vier. Esse talvez seja o ponto mais importante. O problema nunca foi a dor. Foi a crença de que você não suportaria a dor. Mas você suportou muita coisa até aqui. Muito mais do que imaginava. E talvez esteja na hora de perceber isso. Talvez. O que esteja faltando na sua vida não seja mais controle. Talvez seja mais entrega. Não entrega no sentido de desistir, mas no sentido de parar de lutar contra tudo o tempo inteiro. Porque existe um cansaço que não vem do excesso de problemas. Vem do excesso de resistência. Resistência ao inesperado. A mudança. A impermanência. A possibilidade de perder. A realidade de não controlar tudo. E enquanto você continuar tentando segurar o mundo com as mãos, vai continuar se machucando nele. O estoico entende algo que muda completamente a forma de viver. A paz não nasce quando a vida finalmente obedece você. A paz nasce quando você para de exigir que ela obedeça. E talvez hoje seja o dia de soltar. Soltar a necessidade de prever tudo. Soltar a necessidade de controlar todos. Soltar a necessidade de garantir o futuro. Soltar a ideia de que você precisa impedir toda dor para viver em paz. Porque a verdade é que a vida nunca esteve nas suas mãos. Mas você esteve. E isso basta. Quanto mais valorizamos coisas fora do nosso controle, menos controle temos. Se esse vídeo te atingiu em algum lugar profundo, então presta atenção no que eu vou te dizer agora. Tem muita gente vivendo exatamente assim. Sorrindo por fora e travando uma guerra silenciosa por dentro tentando controlar tudo. Pessoas cansadas, ansiosas, exaustas. Tentando segurar relacionamentos, futuros, emoções e versões da vida que já escaparam das mãos delas. E talvez alguém que você ama esteja nesse estado agora. Então envie esse vídeo para essa pessoa. Mas envia de verdade. Não como conteúdo, como presença. Porque às vezes tudo que alguém precisa é perceber que não está enlouquecendo. Só está tentando controlar uma vida que nunca foi feita para ser controlada. E se você chegou até aqui, se sentiu esse roteiro, então se inscreve agora nesse canal. Porque aqui você não vai encontrar frases vazias para anestesiar a sua dor. Você vai encontrar clareza, profundidade, filosofia e ferramentas para construir uma mente forte o suficiente para atravessar a vida sem se perder nela. Se inscreve, compartilha e começa hoje. Porque talvez a paz que você procura esteja escondida exatamente no lugar que você mais evita. Na decisão de finalmente soltar.